A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, viajou para os Estados Unidos e encontrou-se com o presidente eleito Donald Trump na sua casa de férias de Mar-a-Lago, na Flórida. Meloni é a terceira líder da União Europeia a encontrar-se com Trump após a sua reeleição, depois do francês Emmanuel Macron no passado mês. O primeiro líder mundial com quem Trump se reuniu foi o argentino Javier Milei. O primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau e o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán também visitaram a Flórida para se encontrarem com o novo presidente. O Departamento de Estado norte-americano informou ao Congresso de um projeto de venda de armas a Israel no valor de 8 mil milhões de dólares, enquanto a guerra prossegue contra o Hamas em Gaza. And today I want to recognize a major milestone. O pacote de armas viria a juntar-se a um recorde de 17 mil milhões de dólares em ajuda militar que Washington forneceu a Israel desde o início do conflito em outubro de 2023. Mas a administração Biden tem enfrentado críticas sobre o crescente número de mortes de civis palestinianos. No sábado, o Ministério da Saúde de Gaza disse que pelo menos 59 pessoas foram mortas e mais 270 outras ficaram feridas em ataques israelitas nas últimas 24 horas. A guerra começou após uma incursão do Hamas a Israel, a 7 de outubro de 2023, causou a morte de 1.200 pessoas e fez 250 reféns. Segundo o Ministério da Saúde da faixa de Gaza, mais de 45 mil palestinianos foram mortos desde o início dos confrontos. O presidente austríaco recebe o líder do Partido da Liberdade de extrema-direita esta segunda-feira. O objetivo é acabar com o impasse na formação de um novo governo. O chanceler Karl Nehammer, do Partido Popular, demitiu-se no último sábado depois de falhadas as tentativas de coligação com os sociais-democratas e os liberais. O líder interino dos populares está disposto a integrar um executivo esfiado pela extrema-direita. Bei diesen Gesprächen hat sich das Bild ergeben, dass die Stimmen innerhalb der Volkspartei, die eine Zusammenarbeit mit einer FPÖ unter Herbert Kickl ausschließen, deutlich leiser geworden sind. Das wiederum bedeutet, dass sich möglicherweise ein neuer Weg auftut, der so davor nicht existierte. O presidente austríaco vai nomear um novo chanceler federal na próxima semana. Nas legislativas de setembro, a extrema-direita venceu com maioria relativa, mas até agora nenhuma força política tinha aceitado coligar-se com o Partido da Liberdade. Para as batalhas na região russa de Kursk, Moscovo terá recebido a ajuda de cerca de 10 mil soldados da Coreia do Norte. Mas a Ucrânia garante que o Kremlin está a sofrer fortes perdas nesta frente de guerra. E no balanço do presidente ucraniano estão contabilizados apenas 2 dias de combates nesta semana. Segundo Zelensky, as baixas podem incluir um batalhão inteiro, ou seja, cerca de 1000 homens. Головком доповів також по ситуації в Курській області, зокрема, в боях сьогодні та вчора в районі тільки одного села Махновка на Курщині російська армія втратила до батальйону піхоти північно-корейських солдатів e rosійських десантників. E це відчутно. A Ucrânia invadiu a região fronteiriça de Kursk no início de agosto de 2024, num marco histórico. Foi a primeira invasão da Rússia desde a Segunda Guerra Mundial. Pelo menos 32 golfinhos morreram desde o derrame de petróleo a partir de 2 embarcações que sofreram danos há 3 semanas no Estreito de Kerch. A informação é avançada por um centro de salvamento de golfinhos russo, que considerou que os óbitos estão muito provavelmente relacionados com o derrame de combustível. Os 2 petroleiros ficaram gravemente danificados na sequência de uma tempestade que ocorreu no Estreito de Kerch, que separa a península ocupada da Crimeia da região de Krasnodar, no sul da Rússia. A imprensa estatal informou que os 2 petroleiros russos transportavam no total cerca de 62 mil barris de produtos petrolíferos. Isto depois de, no final de dezembro, as autoridades terem informado que mais de 3.300 toneladas de combustível de baixa qualidade tinham sido derramadas. O estado de emergência foi declarado na Crimeia e em Krasnodar, após o petróleo ter começado a dar à costa na região. Milhares de pessoas protestaram no Montenegro para exigir a demissão de altos funcionários de segurança, depois de 12 pessoas terem sido mortas num tiroteio no dia de Ano Novo.
Os manifestantes organizaram 2 protestos na capital Podgorica e em Cetinje, onde ocorreu o tiroteio. Muitos residentes desta cidade acreditam que a polícia não fez o suficiente para reforçar a segurança desde o massacre que ocorreu no mesmo local em agosto de 2022. Došli smo ovdje da tražimo odgovor zbog čega se po drugi put desio masakr na Cetinju i zbog čega niko ne odgovara. Zbog čega je toliko teško podnijeti ostavku i zbog čega opet, nažalost, nećemo dobiti nikakav odgovor ko je odgovoran između ostalog za... O tiroteio no dia de Ano Novo ocorreu após uma rixa num bar. Depois da discussão, um homem de 45 anos foi a casa buscar uma arma, tendo acabado por voltar ao bar e começado a disparar. Acabaria por matar 4 pessoas no local e 8 noutras partes da cidade antes de tirar a própria vida. Apesar de o atirador ter sido condenado no passado por comportamento violento e posse ilegal de armas, a polícia assegurou que era impossível prever o massacre. Ainda assim, as autoridades anunciaram imediatamente medidas para restringir o acesso a armamento e travar o uso de armas ilegais. No domingo, a polícia afirmou ter confiscado cerca de 20 armas, mais de 500 cartuchos de munições e explosivos em buscas por todo o país. Já o primeiro-ministro montenegrino prometeu punições draconianas para quem violar as novas leis. A queda de neve está a causar perturbações em toda a Europa. Um dos países mais afetados é a Alemanha, com consequências no setor dos transportes. O aeroporto de Frankfurt cancelou 120 das 1090 descolagens e aterragens previstas este domingo. Já o aeroporto de Munique tinha apenas uma pista aberta enquanto tentava desimpedir a segunda. As autoridades alemãs emitiram avisos para neve e gelo. Pedem a condutores e peões que fiquem em casa sempre que possível. Os nevões também estão a criar constrangimentos no Reino Unido. Os aeroportos de Liverpool, Manchester e Leeds tiveram de encerrar as pistas. Muitas estradas no norte de Inglaterra e no país de Gales estão intransitáveis. As autoridades britânicas informaram que vários eventos desportivos foram adiados. A neve que caiu durante a noite também fez estragos na vizinha Irlanda, onde milhares de casas sofreram cortes de energia. O funeral de Estado de 6 dias do antigo presidente dos Estados Unidos da América, Jimmy Carter, começou na Geórgia. Carter ocupou a Casa Branca entre 1977 e 1981 e morreu a 29 de dezembro com um século de idade. O cortejo automóvel com o caixão do ex-presidente dos Estados Unidos começou na Phoebe Sumter Medical Center em Américos e passou pela sua cidade natal, Plains. O cortejo dirigiu-se depois para Atlanta e para o Carter Presidential Center para uma cerimónia privada. A partir de sábado à noite e até às 6 horas da manhã de terça-feira, Carter ficará em repouso para que o público lhe possa prestar uma homenagem 24 horas por dia. Os restos mortais viajarão depois para Washington, onde permanecerão em estado de velório na rotunda do Capitólio até ao seu funeral, às 10 horas de quinta-feira, na Catedral Nacional de Washington. O Jardim Zoológico de Londres fez o balanço anual dos seus residentes esta sexta-feira. Conta atualmente com mais de 10 mil animais de várias espécies. Entre os animais contabilizados estão 65 pinguins de Humboldt, incluindo 5 recém-chegados que irão contribuir para o Programa Europeu de Reprodução. We've had some really exciting additions. We've had some fluffy additions like 2 lovely western lowland gorillas, critically endangered, Venus and Juno. We've had 3 lion cubs, Asiatic lions, just a few hundred of those left in the wild. And an incredible story, 53 Darwin's frogs, 5 Humboldt penguins came in from other zoos to join our 65 Humboldt penguins here, 11 of which were born here this year. No início de 2024, os esforços de conservação foram reforçados com o nascimento de 2 gorilas das planícies ocidentais, em perigo crítico de extinção, e de 3 crias de leão asiático. Entre os novos residentes deste jardim zoológico incluem-se ainda 53 rãs de Darwin, do Chile, e um okapi macho. Prevê-se que o inventário anual demore quase uma semana a ficar totalmente concluído.
Mas é já certo que os dados serão partilhados com jardins zoológicos de todo o mundo para ajudar a gerir programas de conservação a nível mundial. In June 2024, we uncovered around 200 dinosaur tracks. We found 4 long trackways up to 150 metres long from sauropod dinosaurs. So these are long-necked, 4-legged herbivorous dinosaurs. So probably something like a Cetiosaurus, so about 18 metres in length, about 10 tonnes. And then we found 1 theropod track. And the theropod track is probably from Megalosaurus. So this is probably very fearsome mid-Jurassic predator. It was carnivorous dinosaur, and it leaves these very distinctive 3-toed tracks behind in the sediment. Very classic, what you would expect a footprint to look like, with a little claw mark in some cases. Tracks give us that moment in time in the life of that animal, right? It tells us it was there, unlike a body fossil that can be moved around. So it gives us that glimpse into what they were doing, but we can also figure out how big they were, how fast they were moving, how they were interacting with each other, with the environment. So there's lots of additional information that one can get from looking at tracks that you can't get from looking at body fossils. So it's a really interesting complement.